E aí essa questão da identidade do Brasil foi muitas vezes questionada. Inclusive fizeram uma pesquisa para ver o DNA do Brasil, né? E não sei se vocês lembram que foi comprovado que 63% da população brasileira tem um DNA indígena. As mulheres negras que vieram depois eram utilizadas de que maneira? Né? Então a gente percebe claramente que o processo de invisibilidade trouxe ao Brasil uma identidade velada, que é a identidade da vergonha. Muitos brasileiros têm vergonha da sua identidade indígena. Olha o processo de invisibilidade. Ou seja, toda a nossa contribuição histórica é tornada invisível na participação da sociedade brasileira. E aí é uma coisa que nós precisamos quebrar esse paradigma. Se existe um processo de inferioridade, de indignidade e invisibilidade, nós só vamos conseguir isso se o índio brasileiro, ou se o sujeito brasileiro, ser um sujeito para a servidão. E os doutores indígenas que estão aqui, que conhecem melhor as suas culturas, não é? Qual é o valor que nós colocamos em relação a isso? Isso é servidão. No momento que a gente se propõe a ouvir o outro, né, com deferência, e ouvir a nós mesmos com desdém, como se o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente é, não valesse a pena. Não é? E a gente percebe na história do Brasil muito isso. Não é? A gente se ajoelhando, a gente pedindo bênção, o apadrinhamento, o jeitinho brasileiro significa exatamente o nosso sujeito de ser servidão. Por que que muitas vezes a gente chega numa comunidade indígena e a gente percebe a fragilidade, não é? Numa demanda de um cacique nosso, de um chefe de Estado indígena? E aí a gente percebe a coisificação, a gente percebe a coisa pequena. Você sabe por quê? Porque nos ensinaram a ser servos. E não a ser servo de nós mesmos, a ser servo de alguém que é poderoso, de alguém que busca a se alimentar, né, da nossa pobreza, dos nossos conhecimentos, né, a se alimentar do nosso território, né, e que a gente pague o imposto, que ele mora em nossa casa, que faça tudo, mas que a gente esteja a ele servo. Né? E eu acho que isso é uma questão fundamental para a gente poder discutir as nossas relações enquanto sociedade, pessoal. Né? E eu acho que Carlos Mandão só esqueceu talvez de citar, e que eu gosto também, li recentemente, que eu tinha até inclusive nojo, né? Como eu falo no Maquiavel, eu sempre ficava muito... Não, poxa, o que é isso? Eu não gostava de ler. Eu li recentemente, tem aproximadamente 2 anos, né? E para um sociólogo ter lido Maquiavel apenas 2 anos é muita resistência, né? E eu descobri uma coisa interessante, né? Na verdade, o manual da colonização é o livro de Maquiavel, o Príncipe, né? Quem quiser aqui desafiar, veja a sociedade brasileira do jeito que está hoje e veja Maquiavel. É exatamente a possibilidade de trazer. Aí eu fiquei assustado, né? Falei, olha, por que eu não li isso antes? Porque para mim foi um tapa na cara, né? Eu não estou falando para o doutor, estou falando para os meus parentes. Para mim foi um tapa na cara, no momento que eu entendi que o processo da colonização não foi algo por acaso, foi algo planejado. Eles tinham consciência do que estavam fazendo. Eles tinham consciência da arma letal. Eles tinham consciência quando colocava uma roupa com doenças. Eles tinham consciência quando colocava veneno dentro de um pote de açúcar dentro da máquina para matar o índio. Eles tinham consciência quando botava fogo numa família inteira. Eles tinham consciência quando matavam os homens e as mulheres e levavam as crianças. Eles tinham consciência o tempo inteiro. E eu me pergunto, que humanidade é essa? Né? Que humanidade é essa, que é tão perversa, que só consegue ver a si mesmo, não consegue ver o outro como participação. E lá no 4º ou 5º capítulo, que eu não gosto muito de... Não fiquei muito fã do livro, mas porque fiquei indignado, né? Porque quando eu descobri, talvez de maneira inocente, a gente já devia ter pensado isso antes, né? De maneira inocente, como a gente percebe claramente no livro de Maquiavel, que foi algo que foi planejado. E ele diz, lá no 4º ou 5º capítulo, eu posso até estar enganado, ele diz assim o seguinte, olha, quando o colonizador, quando o principado quiser tomar posse da sua nova terra, ele fala o seguinte,
Primeiro, manda a força. Chegue lá e mostre força. Mostre quem você é. Mostre superioridade. Mostre que você tem tudo que eles não têm. Certo? A primeira questão é essa. A segunda, ele diz o seguinte: olha, se chegar lá, se alguém tiver resistência, faz o seguinte: divida para dominar. Né? Ou seja, bote um contra o outro. Se essa resistência, né, e essa tentativa de enfraquecimento político, de enfraquecimento da sua economia, se eles estiverem pobres e se eles continuarem resistindo, elimine-os. Eu estou aqui traduzindo minhas próprias palavras, né? Mas lá está claro exatamente o que eles querem, certo? E a última coisa que diz assim: olha, e se sobrar algum deles e não fazer resistência, lhe dê pouco poder. São os 4 objetivos assim, mais do que o Maquiavel nos ensina. Pessoal, é exatamente a carga de escrita desse espaço. As nossas relações foram construídas exatamente assim. Eles chegaram aqui para nos dominar, mostrando força. Mostrando que eles mandavam de uma maneira diferente. Não respeitaram a nossa ciência, não respeitaram a mata, não respeitou nossos encantados. Nada disso para eles importava. Porque no caso do Deus chegou aqui, eles eram superiores, eles eram dignos, eles eram quem eram, tinham sua imagem positiva, e eles eram senhores, e nós éramos os seus servos, invisíveis, indignos e inferiores. E acredito plenamente que essa nossa forma de discutir a sociedade brasileira precisa ser repensada do ponto de vista não apenas de um sujeito colonizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque um sujeito colonizado está na sua mente, no seu coração, no seu sangue, o sangue do colonizador. Como diz o meu colega e amigo Manaka Shinawara, ele diz o seguinte: olha, Cabral não deixou de chegar, ele apenas chega de maneira diferente. E ele toma o seu lugar, ou ele toma nosso lugar, no momento que eu, no Pataxó, passo a ser o colonizador do meu próprio povo. É isso mesmo. E Manaka Shinawara também é um grande doutor indígena. Eu fico abismado quando nós temos tantos cientistas índios que não têm espaço para dizer o que pensam. E a nossa forma de relacionar com a natureza hoje tem exatamente a ver com isso. Qual é a mentalidade que o colonizador ou que a sociedade atual consumista, esse processo de globalização econômica quer que o índio pense? Que o território é um objeto que pode ser ocupado por monocultura, que a terra pode ser ocupada como processo de negociação, que é um bem de consumo, que é um escape. A sociedade atual que está aí, ela quer que a gente assuma um lugar, ela quer que a gente tenha energia, que a gente tenha um carro, que a gente tenha um celular, mas não para ser índio, mas para ser um outro alguém. O processo eu costumo dizer para os meus irmãos indígenas o seguinte: olha, não há momento do processo de colonização tão forte como agora. Alguém pode dizer por quê? Olha, na época, a gente lutava contra isso aqui tudo e não tinha consciência. Consciência é o seguinte: olha, quais os objetivos dele. Na verdade, quando o índio passou a ir para a escola, passou a compreender, passou a ter essa relação toda, nós temos condições de analisar de uma outra maneira. Ou seja, nós temos consciência de fazer essa decisão mais do que nunca, de escolher o nosso próprio projeto de vida. E a gente percebe claramente que as nossas decisões têm sido pautadas pela influência dos outros. Os nossos projetos, na grande maioria dos povos indígenas, é influenciado por fora. O que a gente acredita, o que a gente sabe, a nossa ciência não tem sido forte o suficiente. Não é para impor, não, é para fazer valer a nossa cultura, fazer valer os nossos direitos, fazer valer a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de se relacionar. Nós vamos fazer parte de um mundo que é deles, porque na nossa mente, no nosso coração, na verdade, se propõe numa perspectiva deles. Então é necessário a gente buscar novamente nossos encantados. E aí eu chamava a atenção exatamente por isso. A nossa ciência está aí. Nós precisamos retomar, nós precisamos ter coragem. O brasileiro, de maneira geral, não estou falando só para o índio, nós temos que ter coragem de assumir a nossa identidade indígena. Fiquei muito feliz, e muitos colegas meus indígenas, lideranças,
não concordam comigo. Olha, Salvador é considerado o lugar onde tem mais negros, né, fora da África. Uma coisa incrível, no censo de 2010, 7.500 pessoas disseram, se auto-identificaram como indígena. Eu acho a coisa mais belíssima possível. Sabe por quê? Nós estamos perdendo o medo, nós estamos perdendo a vergonha, nós estamos nos rebelando, nós estamos criando uma nova perspectiva. Só vamos poder transformar, né, essa forma de relacionar se o brasileiro começar a dizer que ele tem a sua origem, ele tem o seu pé numa aldeia, ele tem um espírito que é indígena, né? E acho assim uma forma muito respeitosa, como muitas pessoas em Salvador, pessoas do Candomblé, inclusive, que são meus amigos, tem uma referência, tem uma deferência, tem um respeito sobre a questão indígena. Eu pergunto assim, olha, se um não índio, né, de maneira total, né, porque o direito também é subjugado, né, se aqueles que estão no poder compreendessem essa lógica, né, compreendessem essa relação, né, olha que coisa bonita, nós podemos aprender muito mais, nós podemos ser muito mais diversos e poderíamos compreender a lógica do outro sem querer impor-lhe. A gente poderia ser muito mais rico, muito mais próspero no sentido de humanidade, se a gente conseguir compreender a diferença. E buscando essa maneira de entender a ecologia indígena, eu acho assim que vou falar agora do ponto de vista mais como Pataxó, né, de que a perspectiva que o Pataxó hoje tem da sua própria cultura, da sua própria identidade, é algo que tem se revolucionado, né? Eu acho assim muito bonito, me sinto muito lisonjeado, inclusive, de participar dessa perspectiva de se questionar, porque é fácil fazer cultura, agora difícil é pensar a cultura, né? Pensar que cultura é essa que nós temos, né? E meio que questionar, não é não validar, é buscar isso aqui realmente é nosso, né? Aquilo mesmo nos faz bem, será que isso aqui não está encobrindo a nossa forma de ver o mundo de maneira adequada? E eu acredito que os Pataxós e os índios da Bahia do Brasil têm tomado para si essa questão da reflexão sobre de como o outro vê o indígena e de como ele está vendo o outro, né? E eu vejo assim que muitas questões que a gente questiona, ela está buscando exatamente não buscar a verdade, não é buscar uma essência, não é buscar uma separação, mas é nos encontrar, né? Não adianta a gente ser se a gente não entender quem a gente é. Eu acho que o Pataxó faz muito esse desafio, né? E eu falo isso porque nesses últimos 15 anos a nossa imagem tem passado por uma espécie de reviravolta, né? E imagens testadas, né, coletivamente, que eu acho uma coisa muito bacana, né? E só fica exatamente aquilo que de alguma forma caracteriza, né? Nós já passamos assim por vários testes, né, de materiais, por exemplo, de uso das vestes, de tipo de sementes, de formato dos colares, né, da forma como é feito os cocalhos, né, da forma de pintura, e na verdade vai ficando as essências, né? Ou seja, nós vamos nos reconhecendo, não naquilo que é novo, mas naquilo que estava sempre lá. Né? E isso eu acho que é muito bonito, né? E a gente tem buscado exatamente compreender essa nossa lógica enquanto povo, se a gente conseguir compreender o nosso lugar no mundo, né? E acredito que a nossa contribuição enquanto sujeito passa exatamente por aí. E uma das coisas nesse trabalho de pesquisa que fiz, né, para já encerrando, um dos trabalhos que a gente fez no grupo de pesquisa, porque eram muitas pessoas de várias comunidades, a gente descobriu que muitos dos nossos sujeitos mitológicos, os nossos encantados, foram substituídos ou foram passados por um processo de sincretismo, né? E muitos dos pesquisadores de pesquisa do Pataxó não tem esse cuidado, né? De chegar lá, não é de questionar o sincretismo,
é de questionar por que está daquele jeito, né? E nenhuma das nossas descobertas é exatamente dessa possibilidade de que o sujeito humano nosso, né, ele não é feito a partir de uma relação única. Nós não somos um corpo único, né? O Pataxó não se entende como sujeito de um corpo único, né? Se a gente for ver o cristianismo, por exemplo, né, que ele tem um corpo, a alma, ou tem um espírito, como queira dizer, né? Só que, por exemplo, a lógica Pataxó, o sujeito não começa por cima, começa por baixo. A nossa primeira relação é com a terra, né? Então, o nosso pé, né, o lugar de energia da terra está no pé, né? Então, a nossa lógica, e a gente diz lá o seguinte: olha, aqueles que têm as pernas grossas são pessoas de tradição, porque são pessoas extremamente, né? E aí pode caracterizar, são pessoas que são assim muito enraizadas na cultura, são pessoas que têm ciúme da sua cultura, né? Que são pessoas que são mais tradicionais, vamos dizer assim, né? Porque a perna e o pé é o espírito que liga nós com a terra, né? E aí nós temos um outro espírito para poder ligar o nosso corpo energético, que é o espírito da sexualidade, né? Que cá as pessoas podem pensar diferente, né? Nós temos um espírito que cuida da nossa sexualidade, que busca compreender a nossa lógica de futuro a partir do espírito e não apenas do corpo, né? Não das partes sexuais, mas sim da lógica do espírito sexual, né? Um outro característica energética do corpo Pataxó, na sua divisão, é do corpo aonde eu cuido de mim mesmo, né? Aonde tem um sujeito que vamos supor assim, que é vegetativo, que do ponto de vista que ele está uma lógica que busca o seu centro de equilíbrio, o seu centro de pleno de realização, que busca compreender o outro a partir de si mesmo, né? E um outro espírito, né, que cuida exatamente dessa nossa relação, né? Como é que eu me relaciono com o outro? É o meu espírito que se relaciona com o outro. E aí a gente costuma dizer: o meu sangue não bateu, né? Ou o meu espírito com aquela pessoa não se bateu. Porque nós entendemos que nós temos um espírito que busca o espírito do outro, em comunhão com o outro, né? E nós temos uma outra caracterização, que nós temos o espírito da aprendizagem. Olha que coisa bacana, né? Nós temos um outro sujeito de espírito em nós que aprende, né? Que ensina, que busca a dialogar, que busca compreender exatamente e fazer a sua relação com o outro, né? E esse espírito é fundamental no nosso dia a dia. Não é como Patrícia ainda agora disse assim: olha, se o que eu queria dizer não era para ser dito, então se modifica, não é? Então, quer dizer, foi uma lógica do espírito da fala, não é? Inclusive, nós temos nomes para cada um deles, né? Por exemplo, o espírito da linguagem, como nós chamamos lá, é o Atum, né? Então, poxa, que coisa legal, né? O espírito do eu ontem, né? Olha que coisa boa. E se for um espírito para mim mesmo, é olha que coisa legal. Então, cada um desses sujeitos está permanentemente em relação com esses vários espíritos. E aí a gente ainda tem o que nós chamamos de espírito da inteligência, né? Não adianta o espírito da fala, o espírito da comunicação, se nós não temos a compreensão exatamente desse sujeito que nos constrói. Ou seja, o sujeito que está relacionando com todos os outros espíritos, né, que existem em nós. E uma coisa fundamental em nós, o último espírito é a nossa relação com o sagrado, né? Essa nossa relação com o sagrado, ela busca, ela visualiza o alto, né? E aí o nosso sujeito inicial, vamos dizer assim, o que nós chamamos de Chopai, ele desce na chuva, se mistura com a terra e depois volta para o céu novamente, né? Volta para os ares novamente. Então busca exatamente o quê? Compreender uma lógica. Aí quem vai dizer assim: olha, e por que você acredita que o Pataxó acredita que o sujeito vem da terra? Não só buscamos o espírito de unidade com o céu e a terra, mas, por exemplo, Pataxó nós temos uma relação totalmente direta
e Giovana está aqui, que conhece a região, o chamado buraco de Baquirá, né? Na verdade, a lagoa encantada que nós temos lá, onde foi lavada a nossa alma, o nosso espírito, onde lá nós temos 3 espíritos encantados dos Pataxó, né? E aí o que ocorre? Ele, na verdade, só é possível se a gente puder compreender muitas outras lógicas, né? E a nossa relação com a natureza, ela vai ser visualizada se a gente puder compreender cada um sujeito, com certeza, cada povo indígena que vai conceber a sua forma diferente de ser, né? Vai conceber a sua forma de se relacionar com o outro, de se relacionar com a natureza. E enquanto a gente não compreender a si mesmo, como é que a gente pode compreender o outro, né? Eu acho que a ideia de humanidade, ela só passa nesse momento que a gente consegue se enxergar como seres capazes de atuar no mundo, mas compreender que esse mundo faz parte de nós, né? Que os outros fazem parte de nós e que temos uma contribuição importantíssima a dar, né? E eu acho que era por aí que eu queria desenvolver a minha fala. Posso ter me alongado um pouco, dizendo da nossa expectativa de poder dividir isso com vocês, mas especialmente poder aprender e fazer troca com todos vocês aqui. Por enquanto, obrigado. Bastante querido aí já das caminhadas. Queria dizer só para a assim, acho que a gente, temos aqui a presença do professor Pacheco e outros pesquisadores, a gente, quando implantou o mestrado, a gente tem tentado lutar para que os povos indígenas, caciques, lideranças possam ser professores das universidades. Oficialmente não se aceita, então nós temos uma tirania, uma colonização estrutural. A gente está contrariando, a minha disciplina eu dou pouco, quem está dando é o seu Afonso, é a liderança, a gente está aprendendo muito, e você aqui hoje uma comunicação muito especial. Muito obrigado pela sua presença aqui. Passamos agora a palavra para essa cabocla índia do sertão do São Francisco, Alzeni Tomate. Obrigada. O Juraci é muito generoso, né? Eu queria pedir licença para a Zambi, pedir licença para os orixás e para os encantados de Luiz, para permitir que a gente possa contribuir, não de uma forma intelectual, porque eu não sou nenhuma intelectual, não sou nenhuma mestranda, nem sou nenhuma doutora. Eu sou uma pessoa, uma militante de luta, que atua junto aos povos e comunidades tradicionais há um pouco mais de 20 anos. E os cabelos brancos nos permite a gente já de contribuir nesses espaços, dizendo um pouquinho dessa experiência, dizendo dessa conexão que é possível a gente construir nesses espaços que são estruturalmente violentos, que são espaços extremamente fechados, que muitas vezes impossibilita essa diversidade de povos, de gente, de comunidades, de grupos participar, que é esse espaço acadêmico, né? Como todo espaço que a gente vivencia na nossa sociedade. Então, quebrar esses paradigmas é fazer com que a gente possa construir uma outra história, construir um outro jeito de viver. Então, peço permissão a vocês para falar enquanto militante, dizer que a experiência vivenciada ao longo desse tempo aqui na Bacia do São Francisco, sobretudo no Nordeste do Brasil, é uma experiência interessante para perceber dessa diversidade de rostos étnicos dos quais a gente está se relacionando. São os povos indígenas nas mais diversas etnias, os mais diversos jeitos de ser, de construção identitária, de retomadas de identidade, como o Jair Matalauê abordou na sua fala. Esses diversos grupos étnicos instituídos dos povos indígenas nos diz muito, e a gente precisa prestar atenção com mais cuidado. Os vários grupos étnicos que estão estabelecidos como os povos e comunidades tradicionais, a exemplo dos pescadores artesanais, dos povos de terreiros, dos povos ciganos, das quebradeiras de coco, do fundo de pasto e tantos outros que vêm aparecendo, que vêm se evidenciando na história brasileira.
E cada dia vem surgindo mais, cada dia vem aparecendo mais, cada dia esses grupos se revelam de uma forma inusitada. E é por conta dessa insurgência, dessa rebelião, dessa revolução de grupos étnicos na história contemporânea é que é possível a gente perceber onde está a tensão dessa conexão de gente, de pessoas que o professor Geraldo Marx nos ensinou esses dias. Talvez nessa criticidade, nessa tensão dessas conexões é onde a gente possa pensar na possibilidade do direito. É onde a gente possa, de forma mais crítica, observar onde está o direito. Na nossa experiência com esses grupos étnicos, as leis são muito mal vistas, embora algumas nos ajudem e outras nos destruam. Embora umas nos possibilitem ter aquilo que é necessário para a construção da dignidade humana, mas por outro lado são elas que violentam a nossa condição de vida, a nossa condição de dignidade de gente, de pessoas, de animais, de coisas, de elementos da natureza. E esse direito posto pelo Estado através das leis, que de uma forma muito cruel vem violentando sistematicamente ao longo da nossa história esses povos e essas comunidades tradicionais. E aí a gente aprendeu com o professor Almeida aqui no início dessa conferência o porquê disso. Por que esse grupo, de uma forma específica e diferenciada, os povos e comunidades tradicionais do Brasil, vem sendo mexidos de uma forma tão sistemática? Vem sendo violentados de uma forma tão sistemática? Por que eles estão sendo tão evidenciados? E ao mesmo tempo que estão sendo evidenciados, observados, estão sendo violentados. Ao mesmo tempo que estão insurgindo, exatamente porque existe um poder dominante, um poder, um hiperpoder, que através com a mão forte das leis, com a mão forte do direito do Estado, vem violentamente destruindo esses grupos nas suas mais diversas etnias. E por conta disso, a insurgência. Por conta disso, a necessidade de dizer: olha, eu existo. Por conta disso, os povos indígenas, os povos de terreiros, os pescadores artesanais têm que dizer aquilo que são. O povo do Balalá precisa estar dizendo o tempo todo e afirmando o tempo todo que são índios. Os povos de terreiro precisam o tempo todo estar dizendo: olha, nós somos macumbeiros, nós somos povo de terreiro, nós somos gente que acredita nos espíritos, que tem espaço, que tem jeito, que tem cultura, que tem forma, que tem território. Então cada grupo desse, nessa relação, está buscando uma afirmação, porque seus espaços estão sendo violentados por esse hiperpoder, que através do direito buscou mexer em toda essa estrutura, em toda essa engrenagem, porque já não tem mais espaço para sobreviver. E aí vamos mexer naqueles que, de forma mais elaborada, estão cuidando ainda desse ambiente da vida, estão cuidando ainda daquilo que ainda sobra do ponto de vista da vida, dos espíritos, da natureza, da ecologia, dos seres humanos e de tudo que há nela. Os povos e comunidades tradicionais possuem essa característica. Tem essa característica de proteger. Tem essa característica do eco que Afonso fala. Dessa conexão que o professor Geraldo fala. Dessas cores que o Feliciano fala. Dessa diversidade de elementos e de uma alma que o professor Juraci Marques fala. E é com base, talvez, nesses intelectuais que a gente hoje pensa e está provocando na academia para se discutir a possibilidade de um ético no direito. E que invenção é essa? Por que a gente quer discutir um ético no direito? Numa dessas oficinas aqui nesse evento, a gente tentou construir essa ideia. A gente pensou: o que é isso mesmo? Existe? É moda, então a gente está colocando o ético aí o tempo todo? Né? Que negócio é esse? Para que serve isso mesmo?
mesmo, isso existe. E a gente, na construção e na discussão, começou a perceber que é mais do que necessário numa realidade, numa conjuntura como essa que a gente está vivenciando no Brasil, que é oportuno a gente discutir a possibilidade de um etnodireito mesmo, de perceber esse direito surgido a partir desses grupos que violentamente vêm sendo destruídos na sua identidade, desses grupos que precisam se afirmar o tempo todo para dizer quem são eles, porque alguém pensou, né, esse Estado burocrático de poder, né, esse Estado chamado hipocritamente de Estado de Direito, impõe uma regra que não nos inclui, que retira da gente essa condição da dignidade, essa condição de ter e de ser incluído, né, na nossa diversidade, na nossa cultura, no nosso jeito de ser. Então a gente precisa se afirmar o tempo todo. Ao final a gente quer apresentar um vídeo para vocês. Ele é bem comprido, mas a gente vai passar só alguns pedaços dele, que é um vídeo da cartografia social, daqueles fascículos que vocês, que foi lançado aqui, que vocês, alguns de vocês possuem, que vai dizer um pouco dessa emergência de dizer, olha, hora e outra aparece um ou outro intelectual, uma ou outra pessoa dizendo que no Nordeste não tem mais índio. O professor Pacheco vai falar para a gente dessa história mais tarde, né? Mas, hora e outra, os povos indígenas são desconsiderados desse processo. Não são mais aquilo que eles dizem que são. Recentemente, aqui, a gente passou por um momento histórico muito importante. Uma índia tumbalalá se formou mestre em ecologia humana nessa universidade. E ela veio aqui com uma dissertação para mostrar desse... Com licença. Estava assim, curioso por essa parte. Alguém aqui perguntou o direito ao sagrado. Eu acho que isso é fantástico. Com certeza os nossos encantados nunca vão acompanhar alguém errado, vai? Com certeza não. Isso faz parte de uma característica fundamental da identidade indígena, especialmente no Nordeste. Isso é muito forte, né? E talvez o que mais caracteriza essa relação é exatamente esse despertar desses encantados. E acredito que o valor da língua também tem um pouco isso, né? Eu acho que ela esconde, para muitos povos indígenas também do Nordeste, apesar de não falar publicamente, no ritual é comum esses povos terem grande parte das expressões, os encantados apresentando até a sua própria língua originária. Então, também é um fator importante. Vamos dizer que ela tem que ser legitimada para dizer que aquela comunidade fala a língua, mas existe um espaço da língua que é o espaço sagrado. Trazendo aí o que Giovana provoca, realmente, quando eu estou no Norte, eu prefiro não ficar falando do Sul, né? Inclusive aprendi isso com o Babão. O Babão é muito sábio em relação a isso. Ele agora é o nosso coordenador estadual do Movimento Unido dos Povos e Organizações Indígenas da Bahia. Ele tem sempre, no Poema, ele tem sempre nos dado uma lição nesse sentido, que quando nós estamos na região, é melhor falar das lutas do povo que está naquela região. Mas como aqui foi provocado, é importante dizer que, puxando do sul para mais ao norte, Pataxó, Potifão e Tupinambá vivem nesse momento uma tentativa de desqualificação, né? Não só do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista governamental, das estruturas do governo, para não legitimar a presença e a participação, não só na participação política, na participação da construção da identidade, porque isso
leva exatamente o direito pela terra. E se a gente for verificar, hoje a maior terra indígena do Nordeste brasileiro, e pegando todo o espaço que ficou, vamos dizer, de Mata Atlântica, atualmente, vamos dizer assim, demarcado, Pataxó-Arranha com 54 mil hectares. E a busca lá, por exemplo, de Tupinambá, por exemplo, é de 47 mil hectares. Isso assusta muito aquela turma. E se a gente for ver que Pataxó, juntando os dois territórios, daria mais 100 mil hectares. Então, se no Nordeste brasileiro, em 500 anos, Pataxó-Arranha, o maior território demarcado, a partir de 1926, o maior território indígena, nessa região de Mata Atlântica, com certeza, Pataxó e Tupinambá vão sofrer muito para demarcar o território acima disso. E a gente percebe claramente que a ideia de sobreposição que nós estamos vendo em relação aos territórios indígenas, a partir da questão ambientalista e de outros territórios, tem a ver também nesse momento com uma sobreposição de direitos, né, meu colega Santos? Você que vem acompanhando a questão a nível nacional, a ideia da confusão histórica de terra indígena, território indígena, área indígena, e esses nomes todos que foram dados para designar aonde a FUNAI ou a SPI ou mesmo as missões estavam desenvolvendo alguma atividade relacionada com os índios, está muito hoje voltado com um poder que é dado pela interpretação, inclusive pelo Congresso Nacional, pelo Judiciário e também pelo Poder Executivo, de que essas várias interpretações cabem no momento uma redução do direito. É como se não houvesse um marco da Constituição, ou não houvesse um marco da luta dos povos indígenas até esse momento, e quisesse dar um novo rumo. A gente percebe claramente que não é apenas a sobreposição de uma área, é um processo ideológico que está se construindo e que querem legitimar a partir de uma série de questões. Se a gente for identificar, acredito que praticamente todo mundo aqui já tenha lido ou ouvido falar sobre a nova portaria da AGU, a 303, que ela exatamente pega uma linha de fazer um processo histórico para deslegitimar o índio, e não ao contrário. Não é para facilitar, é exatamente para rever a posição do Estado brasileiro em relação à população indígena.